Olá, estamos mais uma vez no nosso momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana, Rio de Janeiro. Espero que nesses próximos minutos, nós possamos refletir sobre um tema muito importante para as nossas vidas. A fé sem obras é morta. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco nesse momento. Vamos orar? Querido e bom Deus, invocamos a Tua presença nesse momento devocional para que nos ilumine com os Seus dons, nos dê a sabedoria necessária para compreender mais a respeito do Teu ensinamento. Abençoa os nossos lares e esse momento devocional. O fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso momento devocional de hoje é baseado em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, onde ele aborda essa temática sobre a fé sem obras é morta. Tiago não está colocando de um lado a fé em Jesus e de um outro lado a salvação pelas obras. Na verdade, ele confronta aquela fé sem obras e a fé com obras. A fé sem obras, para Tiago, é morta, é algo que não existe. A fé, para Tiago, produz obras, frutos. E esse não é só o pensamento de Tiago, esse é o pensamento que está na Bíblia toda. Toda a Bíblia ensina que a fé em Cristo Jesus, ela muda, ela modifica. Quando nós confiamos em Deus, a nossa vida, ela gera mudança de vida, essa fé, e ela também produz frutos. Por exemplo, Abraão com 75 anos teve um encontro com Deus. Deus diz a ele para ir para um outro local. Ele confia nas palavras de Deus, confia nas promessas de Deus e faz aquilo que Deus manda, ou seja, obras, ações. O apóstolo Paulo perseguia cristãos, teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Deus tinha um propósito para ele que está lá registrado em Atos capítulo 9, fazer com que o evangelho fosse anunciado, fosse para frente, fosse anunciado aos gentios, aos reis e aos próprios filhos de Israel. Paulo creu. Paulo, então, produziu frutos, viveu, dedicou a sua vida a ser um missionário e anunciar o evangelho a muitas e muitas pessoas. Portanto, o ensinamento de hoje quer enfatizar exatamente os frutos da fé. Uma pessoa que não produz frutos da fé está com um problema espiritual. A sua fé está doente. Ela pode inclusive existir, mas ela pode estar ali fraquinha. É preciso fortalecer a nossa fé. Por isso convido vocês a dar uma olhada no texto de Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? A impressão que me dá lendo esse texto é que Tiago, na verdade, acha que essa fé é só da boca para fora. É uma pessoa que diz que crê em Deus, mas a sua vida demonstra o contrário. Como é que você que está acompanhando esse estudo imagina que é a vida de uma pessoa cristã? Espero que não imagine que a pessoa cristã é uma pessoa perfeita, porque não é. Não existe perfeição. Nós caminhamos no nosso dia a dia buscando melhoria de vida, mas a vida do cristão ela é cheia de altos e baixos. Pecamos, conseguimos muitas vezes não cair em tentação, outra vez caímos. E somos erguidos, levantados pela graça de Deus através do perdão que encontramos em Cristo Jesus. Mas, de fato, o cristão é uma pessoa boa, uma pessoa que procura amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uma pessoa que busca mudança de vida, transformação essa que é feita pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago enfatiza a ação que é gerada pela fé.
fruto da fé. Qual é o fruto da fé? É o amor. E o amor, ele não é mais do que um sentimento. O amor são ações. Por isso que Deus nos ensina, ama o próximo como a ti mesmo. É um desprendimento movido pela fé, em que eu abro mão de coisas minhas, que eu recebi, que eu conquistei, que Deus me deu, para servir ao meu próximo. E eu faço isso com alegria, porque sei que tudo vem de Deus. Não é algo forçado por obrigação, mas é natural. É o fruto da fé. É algo natural. Você não vê por aí um pé de laranja fazendo força para produzir laranjas. É da sua natureza produzir laranjas. Quando não está produzindo, tem algum problema. Falta água, falta nutrientes. Assim é o cristão, eu e você. A fé em Cristo Jesus produz frutos. Como estão os frutos da nossa fé? Pequenos? Mirrados? Estamos produzindo pouco? Atenção, pode ser um alerta. Precisamos fortalecer a nossa fé. Precisamos beber da água da vida, que é a palavra de Deus, o Evangelho. Precisamos nos fortalecer tomando a Santa Ceia. Meus irmãos, assim também é a fé, diz Tiago no versículo 17. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Muitas vezes é difícil você reconhecer uma pessoa cristã. Muitos são bem discretos na sua fé. Mas os frutos vão apontar na direção. Alguma vez, talvez, te perguntaram assim, você vai na igreja, não é? Você é cristão? Essa pergunta provavelmente está ligada a um testemunho que você deu, ou na sua forma de falar, ou na sua forma de agir, que fez com que aquela pessoa percebesse algo distinto em você. E a pessoa vê que é algo que não vem de você, mas que vem da igreja, e a igreja que se preza, ela anuncia a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus vem até nós, nos convence do nosso pecado, nos perdoa, nos converte e nos faz gerar frutos da fé. Aqui fica um alerta, versículo 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? E aí ele cita Abraão, mostrando que as obras de Abraão vão exatamente na direção da fé de Abraão. Abraão confiou, fez o que Deus mandou. E assim com todos os personagens da Bíblia, quem cria, fazia a vontade de Deus. Paulo deixa de perseguir e agora anuncia Cristo como o Salvador. Olha o fruto da fé. E é muito bacana, meu irmão, minha irmã, que Deus quer que a gente produza onde nós estamos plantados. Eu não preciso ir para a África para produzir boas obras, mas aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, é o lugar onde Deus espera que a minha fé produza frutos. Que a sua fé produza frutos. Aí, no seu trabalho, na sua casa, na sua amizade, na sua relação de amigos, é aí onde você está que Deus espera que você produza frutos. A fé com obras é o que Deus espera de cada um de nós, que a nossa fé produza frutos, para que mais pessoas sejam alcançadas, as suas vidas transformadas, que o amor esteja nos nossos relacionamentos e que assim as pessoas olhem e vejam através de nós a Cristo e deem glória a Cristo. Esse é o objetivo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por nos trazer para a igreja, para a salvação através de Jesus Cristo. Fortalece a nossa fé para que produzamos muitos e muitos frutos. Para que realmente a nossa fé seja marcada por obras de amor ao próximo. Eu não preciso das obras para a minha salvação. Meu próximo, ele necessita do meu amor
e das minhas ações. Ajuda-me a servir com alegria. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e tenha misericórdia de você. Que sobre você levante o seu rosto e dê a você a paz de Deus. Amém. Até o nosso próximo momento devocional.